Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por voltar ao programa. Esses parecem ser tempos bem preocupantes. O que eu tenho ouvido é que outro ataque dos Estados Unidos ao Irã pode estar prestes a acontecer e que isso poderia incluir também uma invasão terrestre limitada. Eu queria saber como o senhor vê essa situação aí em Teherã. Quorumanchu Torres before. Well, thank you very much for inviting me, Glenn. It's always Muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Desde que o cessar-fogo começou, eles têm se preparado para a guerra, literalmente 24 horas por dia. E a suposição era de que isso ainda não acabou, especialmente porque o Trump não é o tipo de pessoa que aceita uma derrota. E a guerra de 39 dias não foi nada bem para os Estados Unidos. Foi uma guerra terrível para o mundo e para a humanidade. Mas no fim das contas, os iranianos venceram. Então a crença aqui era de que isso não seria aceitável para o Trump, nem para o lobby sionista dentro do regime israelense, que é a verdadeira força por trás da guerra. Como a gente lembra, o Joe Kent, na carta de renúncia dele, disse que essa guerra tem tudo a ver com o lobby sionista no regime israelense. this war is all about the Zionist lobby in the Israeli regime. So there's no reason to think that anything has changed. Então, não há motivo para achar que alguma coisa mudou nos últimos meses. É possível sim que a gente tenha uma guerra. Ninguém sabe ao certo no Irã, mas é possível que isso aconteça neste fim de semana depois que os mercados fecharem. Porque aparentemente matar iranianos quando os mercados estão fechados é melhor. Assim, sabe, Deus me livre, as ações não caem nem nada do tipo. Pode ser amanhã de manhã, pode ser amanhã à noite, pode ser que nem aconteça nesse fim de semana. Mas eu acho que o problema é que o Trump é incapaz de usar uma saída de emergência. A gente já viu isso antes, quando iranianos e americanos tinham um acordo de cessar fogo e o Netanyahu tentou destruir tudo bombardeando o Líbano. Netanyahu tried to wreck it by carpet bombing Lebanon. And so the Iranians said as long as he's violating the Então os iranianos disseram que enquanto ele continuar violando o acordo de cessar-fogo, eles não vão permitir que esses navios extras passem pelo Estreito de Hormuz. Porque é importante lembrar que o Estreito de Hormuz nunca foi fechado pelos iranianos. Ele só foi fechado para navios ligados aos adversários do Irã. Então o Iraque não teve problema, os russos, os chineses e, claro, os navios iranianos nunca tiveram problema algum. Mas o acordo previa que mais navios passariam por ali, incluindo navios dos Emirados, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Bahrein, e talvez eu esteja esquecendo algum. De qualquer forma, esses navios extras deveriam ter passado, e por causa do Netanyahu, isso não aconteceu. Because of Netanyahu, it didn't happen. And Trump sided with Netanyahu, even though the E o Trump ficou do lado do Netanyahu, mesmo depois que os paquistaneses deixaram bem claro que o cessar-fogo incluía o Líbano. Mas o ponto é o seguinte: quando Netanyahu acabou sendo obrigado a aceitar o cessar-fogo, mesmo que agora ele esteja de novo matando civis libaneses 24 horas por dia, como em Gaza, o Trump poderia ter escolhido uma saída. Porque quando Netanyahu aceitou aquele cessar-fogo, os iranianos disseram, tudo bem, agora vamos permitir que aqueles navios extras passem. E o Trump quase imediatamente depois declarou, o Estreito de Hormuz está aberto, nunca mais vai ser fechado, os iranianos prometeram. E claro, ele falou um monte de bobagens depois disso. Mas então ele disse isso, mas manteve o cerco aos portos iranianos e ao Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, tudo como estava. Ou seja, ele poderia ter usado isso como uma saída. Era possível, ainda mais porque o Netanyahu acabou aceitando o cessar-fogo, pelo menos por algumas poucas horas. Então a percepção é de que ele não consegue agir nessa direção. E por isso vai continuar caindo na armadilha da escalada. É por isso que acreditam que, inevitavelmente, vamos ter outra rodada de confrontos que vai ser devastadora para os mercados globais, para o comércio internacional e para a economia mundial. Porque do jeito que as coisas estão, a economia global vai sofrer muito. E o que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg.
enormously, and we're just seeing the tip of the iceberg. But even if there's some sort of agreement, let's say in a few weeks' time, Mas mesmo que haja algum tipo de acordo, digamos daqui a algumas semanas, entre o Irã e os Estados Unidos, para permitir que mais navios passem e que o cerco, digamos, no Estreito de Hormuz chegue ao fim, as coisas ainda vão continuar muito ruins. E a dor ainda está a caminho, a dor de verdade. Mas se houver guerra, isso significa que não vai haver só destruição, especialmente se atacarem a infraestrutura crítica do Irã. O Irã vai fazer o mesmo com o regime israelense e com aquelas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico. E isso, claro, vai fazer com que no futuro haja muito menos petróleo, gás, energia e fertilizantes disponíveis para os mercados globais por um período muito longo, levando a uma depressão econômica mundial. Mas se for uma guerra grande e durar como a guerra de 39 dias, a guerra do Ramadã, então eu acho que podemos ter confiança, podemos ter quase certeza de que não vai mais sair petróleo nem gás dessa região por muitos anos. Quer dizer, isso vai causar uma depressão econômica de longo prazo no mundo todo. Mas mesmo que seja uma guerra curta e, como eu disse, se alguma infraestrutura crítica for destruída, isso também vai levar a uma depressão econômica por dois motivos. Primeiro, porque vai haver menos petróleo e gás. E o segundo motivo é que qualquer negociação para reabrir parcialmente o Estreito de Hormuz ou para abrir o Estreito de Hormuz, suspender o cerco e retomar o cessar-fogo em Gaza e no Líbano, tudo isso vai ser adiado por muitas semanas. Por Elisabeth Bourdieu. Ninguém vai negociar sobre navios passando pelo estreito, sejam iranianos ou de qualquer outro país, nem sobre um cessar-fogo no Líbano ou em Gaza. E isso, com certeza, seria catastrófico para o comércio global, para os negócios e para a economia mundial. A diplomacia do Trump é bem estranha, porque, sabe, tirando toda a propaganda e o esforço dele para controlar a narrativa, tem algumas coisas que a gente sabe com certeza. Ou seja, os Estados Unidos estavam entrando numa enrascada séria e o Trump estava ficando desesperado. A gente sabe disso pelos números dos mísseis interceptores. Aquilo não era sustentável. Eles não conseguiam aguentar a pressão e basicamente não tinham munição suficiente. Então a gente sabia que as coisas estavam indo mal. Eles queriam um cessar-fogo. E a gente também sabe disso, porque do contrário, os Estados Unidos não teriam aceitado o plano de 10 pontos do Irã como condição para um cessar-fogo. Por mais que o Trump diga que o Irã implorou para ele, o que aconteceu depois disso foi, de novo, eu diria, muita enganação. Ele se afastou disso. Nunca mais falou sobre aqueles 10 pontos. E agora ele oferece um cessar-fogo prolongado, como se estivesse fazendo um favor para os iranianos. Então, de certa forma, ele às vezes é bom em controlar a narrativa, mas às vezes ele exagera, e aí deixa de ser convincente. Por isso é meio estranho que depois de finalmente conseguir fazer as armas se calarem, ele queira recomeçar tudo de novo. O que faz a gente pensar que eles têm alguma carta na manga, algo que pretendem fazer diferente dessa vez. E do seu ponto de vista aí em Teherã, o que você acha que os Estados Unidos fariam de diferente se agora, como você sugere, pudessem invadir ou atacar nos próximos dias, ou até hoje? Bom, a única coisa que me vem à cabeça é que eles vão continuar fazendo o mesmo que fizeram antes. Assassinar, bombardear Teherã, aterrorizar a população e provavelmente atacar ainda mais a infraestrutura crítica, como ele já tinha ameaçado fazer. Mas o problema é que os iranianos vão revidar. E hoje mesmo a gente ouviu de um parlamentar iraniano de alto escalão que fazia parte da delegação em Islamabad, que se houver assassinatos dessa vez, o Irã vai eliminar os líderes dos regimes árabes no Golfo Pérsico, ou seja, do Kuwait, do Bahrein, dos Emirados, do Catar e da Arábia Saudita. Foi isso que ele disse. E acrescentou que eles são cúmplices, sem eles essa guerra não aconteceria. Então, se começarem a matar os nossos líderes, eles vão destruir os palácios deles.
then they will destroy their palaces, and I would assume that would also mean destroying their not just. E eu imagino que isso também significaria destruir não só a infraestrutura crítica deles, mas também as agências de inteligência, os ministérios da defesa e coisas desse tipo. Então o Irã vai levar sua retaliação violenta a um nível bem diferente. O Irã já declarou que qualquer ataque à sua infraestrutura crítica será respondido com ataques à infraestrutura crítica do regime israelense e também aqui na nossa região. Ou seja, não é uma situação em que os americanos vão sair ganhando. E a gente já vê que os iranianos estão desafiando. As pessoas estão nas ruas, elas veem os Estados Unidos como o agressor. O mundo vê os Estados Unidos como o agressor. Eu não vejo como isso pode trazer algum benefício para o Trump. Na verdade, só vai piorar as coisas para ele, porque no fim das contas, o Trump vai ter que responder aos americanos pelas dificuldades econômicas que eles estão enfrentando. Uma das coisas mais perturbadoras que a gente ouve com frequência nos Estados Unidos é que existem pessoas que são sinceramente contra a guerra, contra o assassinato e o massacre de inocentes, que se importam com as crianças em Minab, que os americanos massacraram logo no primeiro dia. E há outras pessoas que, na verdade, não se importam tanto, mas falam sobre empregos, falam sobre inflação. E como muitos membros da elite, falam sobre vidas americanas e sobre soldados americanos, que não são vítimas de nada disso. Mas de qualquer forma, os dois grupos de pessoas vão fazer suas vozes ficarem mais fortes. Tanto aqueles que veem o regime dos Estados Unidos como algo, segundo eles, agressivo, bárbaro, que faz tudo isso em nome do sionismo e de um regime genocida, quanto aqueles que vão dizer que isso está destruindo o nosso sustento, que as fazendas vão à falência, que os negócios vão ser arruinados, que vidas americanas serão perdidas, que a economia dos Estados Unidos vai sofrer e que o déficit vai aumentar. Essas duas forças, embora totalmente diferentes, uma movida por razões morais e a outra por puro interesse próprio, juntas vão fazer Trump sofrer enormemente por causa da guerra. Não é uma situação em que ele possa sair ganhando. Eu nem acredito que o regime israelense vá vencer. Isso porque depois de 2 anos e meio a gente já viu o que aconteceu com a imagem do regime israelense. No mundo todo, isso é desprezado. As pessoas estão acompanhando o que está acontecendo no Líbano, mesmo que a mídia ocidental não esteja noticiando e que os jornalistas ocidentais estejam em silêncio sobre o assunto, ou distorcendo os fatos, tentando mostrar tudo como se fossem alvos do Hezbollah, e estão ignorando Gaza. Mas ainda assim, pessoas no mundo inteiro estão vendo essas imagens. Mesmo com as redes sociais muito censuradas, essas informações continuam circulando. Além disso, à medida que a vida das pessoas vai sendo cada vez mais afetada pela catástrofe econômica global que se aproxima, elas vão começar a culpar Israel, vão culpar o sionismo, vão culpar Netanyahu, vão culpar Trump. Então eu não vejo como o regime israelense pode se beneficiar disso. Isso prejudica eles. Eles estão sendo prejudicados por tudo isso. A única pessoa que talvez tire algum proveito é o próprio Netanyahu. Se se alimenta de screws, peniquento, não te fanats da sua linha. Olha, com a resposta iraniana de sempre, o que tem sido interessante nessa guerra de 39 dias é esse jogo de ação e reação. Ou seja, eles conseguiram basicamente acompanhar os americanos na escalada, negando isso aos Estados Unidos, o que é bem importante. Mas o que chama atenção são os assassinatos de líderes iranianos. A gente nunca viu o Irã fazer o mesmo tipo de coisa. E também os ataques contra usinas nucleares iranianas. Isso também é algo que o Irã não fez em resposta. Você acha que existe a possibilidade de o Irã agora subir mais um degrau nessa escalada? Olha, eu acho que o que o deputado disse sobre os regimes árabes basicamente significa que as chances de eles desmoronarem por completo seriam muito maiores.
Porque se os Estados Unidos começarem a mirar nos líderes iranianos e também no regime israelense, essa coalizão Epstein, como eu gosto de chamar, e junto com isso começarem a atacar a infraestrutura crítica do Irã, como usinas de energia e outras coisas, então esses líderes árabes e as elites em volta deles também vão ser alvos. E a infraestrutura crítica deles também vai ser atacada. E isso vai acontecer no momento, e eu acho que isso é muito importante, em que estamos chegando na época mais quente na região do Golfo Pérsico e na Península Arábica. O mês de maio é um mês de transição. No fim de maio já fica muito quente. E no meio de maio, o calor já começa a apertar. In the middle of May, it is getting hot. And then the sandstorms and the humidity and all that. E aí vem as tempestades de areia, a umidade e tudo mais. Quando você junta tudo isso, fica muito difícil para qualquer pessoa trabalhar nesses países sem eletricidade, sem ter como se manter fresca. Se eles perderem as usinas de energia, vai ser muito complicado para os, sei lá, 50, 60, nem sei quantos soldados americanos estão lá agora, porque levaram muito equipamento para ataque terrestre. Então pode ser que tenham mandado mais tropas também. Mas para os dezenas de milhares de soldados americanos que estão lá, vai ficar bem mais difícil, o que não é nada bom para o moral. E para a população também. Então, digamos que os líderes deles estão sendo atacados, os reis e príncipes estão sendo atacados, e ainda por cima, eles perdem a eletricidade, com o calor e a umidade subindo às alturas. Eu acho que seria catastrófico, não só para os mercados globais de petróleo e gás e tudo mais, mas também por estar nesses países. E os iranianos já os alertaram. Quer dizer, os iranianos não querem atacar ninguém. Na verdade, os iranianos são muito mais humanos do que qualquer um dos seus adversários. Quando eles lançaram mísseis contra o regime israelense, não miraram em escolas nem em sinagogas. E quando fizeram o mesmo com esses regimes árabes, também não atacaram civis. O Irã tem algo em torno de 3.400 mártires. Nos 5 regimes árabes que foram atingidos, os alvos eram ativos americanos, bases americanas, e os ataques de retaliação miraram em infraestrutura ligada ao Ocidente. No geral, apesar de todos os danos nesses 5 países, só um pequeno número de pessoas morreu, algo em torno de 10 a 20 pessoas, mais ou menos isso. Eu conferi esse número no DeepSeek, e foi mais ou menos o que encontrei. As pessoas podem verificar por conta própria. Então compare, 3.400, 3.500, não sei o número exato, não lembro agora, iranianos que morreram, e um punhado de pessoas que morreram em todos esses países. E o mesmo vale para o regime israelense. O Irã não quer matar pessoas. O Irã tem sido muito cuidadoso para não matar pessoas. Tem sido muito cuidadoso ao mirar em alvos e instalações de um jeito que pessoas comuns não morram. Mas as pessoas vão ter que sair. Elas vão ter que sair se a infraestrutura crítica do Irã for atingida e a infraestrutura crítica deles for atingida. O clima nesses países é muito pior do que no Irã. E agora mesmo, em Teherã, você já esteve em Teherã? Nas montanhas tem neve. Dá para ver a neve acima da cidade. Seria difícil se começassem a atacar nossa infraestrutura crítica, mas lá seria simplesmente intolerável. E de novo, se as famílias que governam forem alvo, isso significaria o colapso de cada um desses regimes. Eu não acho que os Estados Unidos estejam pensando bem nisso. Talvez, por arrogância, estejam dizendo algo como, vamos atacá-los e eles vão desmoronar, como aconteceu antes da Guerra de 12 Dias e antes da Guerra de 39 Dias. Mas eu ainda acho que esse sentimento de excepcionalismo que eles têm, e claro, a ideia de superioridade étnica sionista, esse senso de superioridade talvez leve eles a acreditar que desta vez o chamado regime vai se desintegrar. Eu só quero voltar um pouco para essa possibilidade de os Estados Unidos atacarem, para a gente tentar entender o que eles poderiam fazer. Mas o que faz você suspeitar que um ataque pode estar a caminho?
Você viu mudanças significativas no número de tropas? Que tipo de armamento você tem observado? E o que a gente sabe sobre onde essas tropas estão, no sentido do que elas podem estar mirando? Será que vão invadir algumas ilhas no Estreito de Hormuz? Ou talvez atacar o Iêmen? É claro que, pelo tamanho das forças, não pode ser uma invasão em larga escala, como a que fizeram no Iraque. Mas certamente tem algo em andamento. Talvez uma invasão menor, mais limitada, imagino eu. Eles trouxeram muito equipamento para as tropas em terra. Também trouxeram munição para os aviões e outras coisas. Mas pelo que me disseram, a maioria desses voos tem sido para preparar uma guerra terrestre. Eu não sei os detalhes, mas ouvi falar de 2 lugares onde há um grande contingente treinando, praticando, ou pelo menos pronto para lutar. Um é no Kuwait e o outro é no Bahrein, onde há muita gente. Não sei, talvez agora também tenha mais gente nos Emirados, na Arábia Saudita e no Catar. Mas esses 2 países foram os que eu ouvi mencionar. No Kuwait em especial, e no Bahrein também. Ouvi que no Bahrein eles estavam treinando, e no Kuwait há um grande número de tropas. Então a expectativa é que isso possa se desenrolar de 2 maneiras. Ou os americanos querem entrar de novo numa guerra longa, o que pessoalmente eu acho que eles não conseguem, ou podem optar por uma guerra curta, como a gente tem ouvido falar. Nesse caso, eles atacariam com muita força e rapidez, mas os iranianos vão reagir. E pode haver, e provavelmente vai haver, algum tipo de ofensiva terrestre e também ataques em áreas mais profundas do Irã, como aquela tentativa que aconteceu perto de Isfahan. Mas, de novo, como eu disse antes, independentemente do fato de que os iranianos vão retaliar e de que o Irã tem bases de mísseis e drones espalhadas pelo país, os iranianos com certeza vão deixar que eles entrem se houver um ataque por terra. E aí os iranianos vão contra-atacar com força. Eles não vão simplesmente ficar parados, nem vão tentar impedir que o inimigo avance e tome território. Eles vão agir com inteligência, vão deixar que eles entrem e depois vão atacá-los por dias, semanas, até meses, se for preciso. Mas mais importante, olhando o quadro geral, qualquer tentativa, qualquer movimento para reduzir as tensões, para reabrir o Estreito de Hormuz, vai ser adiado por muitas e muitas semanas, porque a luta vai levar semanas para acabar, depois mais tempo para acalmar e só então para tentar algum tipo de acordo. Isso vai fazer a economia global caminhar, sem dúvida, para uma depressão, independentemente de quanto da infraestrutura crítica for destruída. Qualquer violência vai colocar a economia mundial numa situação muito pior. E isso eu acho o Trump não entende. O Irã não controla o Estreito de Hormuz a partir da costa. Isso não é o século XIX, nem mesmo o século XX. A capacidade de controlar o Estreito de Hormuz vem de centenas de quilômetros dentro do país e de muitos, muitos lugares diferentes. E as capacidades do Irã perto das margens do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã e do próprio Estreito de Hormuz também são desconhecidas pelos Estados Unidos. Isso é algo importante. Eles erraram nos cálculos sobre os mísseis e drones iranianos e sobre esse tipo de capacidade como defesa antiaérea. E com certeza vão errar de novo ao avaliar outras capacidades do Irã. O Irã não mostrou essas capacidades e também não as usou. Elas estão bem escondidas, em túneis nas montanhas, nas áreas ao redor do Golfo Pérsico, até a fronteira com o Iraque e chegando ao norte do Iraque. É uma região toda montanhosa e o terreno é muito difícil. Muitas instalações iranianas estão escondidas nessas áreas. E quando chegar a hora, os americanos vão ter que lidar com isso, com coisas sobre as quais sabem muito pouco. O motivo de os americanos terem cometido tantos erros de cálculo sobre as capacidades de mísseis e drones do Irã é que as fábricas que produzem esse material ficam no subsolo. As bases são subterrâneas. As fábricas são subterrâneas. Então os americanos acham que conhecem os números, mas na verdade não têm ideia de quantos mísseis e drones o Irã possui. Neste exato momento,
Enquanto a gente conversa, o Irã está produzindo mísseis, drones e outros equipamentos militares, porque tudo o que é realmente importante está bem fundo, debaixo da terra. Bom, o Trump comentou recentemente que o Irã está em colapso. Então, aparentemente, tudo está desmoronando. Eles estariam implorando por um acordo. E esse bloqueio, o bloqueio naval, está ficando mais apertado a cada dia, o que está sufocando o Irã. Mas, se for realmente esse o caso, se a guerra econômica contra o Irã é tão bem sucedida assim, a gente poderia pensar que o tempo estaria a favor dos americanos. O que levanta a pergunta: por que então isso não se encaixa na narrativa deles? Se eles estão tendo tanto sucesso nessa guerra econômica, por que ir para uma guerra direta com o Irã? Parece que desde o começo houve uma certa falta de honestidade, então não dá para ficar muito surpreso. Mas como você avalia isso? Seria, digamos, uma guerra de desgaste econômico. Ou seja, tanto os iranianos quanto os americanos estão sentindo dor. Mas na sua visão, o tempo está a favor do Irã. Qual é uma boa forma de avaliar isso? Se você... Olha, isso é bem parecido com aquele argumento de que os iranianos estariam profundamente divididos na liderança. Eu sempre faço questão de dizer nas entrevistas que não existe divisão. Isso não quer dizer que não haja diferenças. São 90 milhões de iranianos e 90 milhões de opiniões diferentes. E eu tenho certeza de que quando os líderes políticos, militares e de segurança se reúnem à mesa, entre eles, há opiniões muito diferentes. Mas isso é bem diferente de uma divisão no processo de tomada de decisão. Esse processo é claro. Existe um Conselho Supremo de Segurança Nacional e existe um líder. Eles designaram o presidente do parlamento para conduzir as negociações. É ele quem toma as decisões. Então está claro que não há divisão. Dizer que há caos e divisão serve aos interesses de alguém. Ou é propaganda, ou tem algum outro objetivo por trás. Nesse sentido, essa história de que o Irã está desmoronando, de que as sanções ou o bloqueio estão funcionando e que o Irã... Bom, antes de tudo, é bem curioso como eles se vangloriam de ver iranianos passando fome. É o mesmo jeito que se vangloriam de ver colsírios passando fome. É como se essas pessoas não tivessem mais nada, nenhum senso, nenhum conceito de humanidade. Mas isso é um absurdo. Quer dizer, a economia está sofrendo? Claro que está sofrendo. Eles bombardearam fábricas farmacêuticas, bombardearam vários tipos de fábricas, destruíram empresas. E quando bloqueiam os navios de entrar e sair dos portos iranianos, é óbvio que isso vai ter impacto, sem dúvida. Mas estamos em guerra. E assim como na guerra de 39 dias e na de 12 dias antes dessa, os iranianos venceram não porque não sofreram, mas porque suportaram a dor. E suportaram a dor mais do que os americanos. É por isso que, como você mencionou antes, o Trump aceitou o plano de 10 pontos do Irã como base para as negociações, porque ele precisava de um cessar-fogo. No começo da guerra, ele disse que o Irã tinha que aceitar uma rendição incondicional. E o mesmo aconteceu durante a guerra de 12 dias. Ele disse isso naquela época também. Então é claro que o Irã vai sair prejudicado e as pessoas comuns vão enfrentar dificuldades. Mas isso é guerra. Agora, e o outro lado? Quer dizer, eles vivem falando sobre o cerco e sobre como ele é eficaz. Pois bem, esse cerco está aumentando o impacto sobre a economia global, por causa do número muito pequeno de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Agora passam ainda menos navios do que antes. Então a economia global vai sofrer uma catástrofe mais rápido do que antes. E um erro crítico que eles cometeram, Glenn, foi que os iranianos, no começo da guerra, esperavam um cerco aos portos do Irã. E eles se prepararam para isso. Estão colocando esses planos em prática, obviamente, para reduzir o impacto.
Eles têm rotas de comércio passando por países vizinhos, Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, e daí seguem para a Ásia Central, para o Mar Cáspio, para a Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão. O Irã tem muitas fronteiras, com a Armênia, a Turquia, o Iraque e por aí vai. Mas deixando isso de lado, os iranianos achavam que os americanos iam impor um cerco aos portos quando começaram a agressão conjunta com o regime israelense. Eles não me mais. Então, o Estreito de Hormuz ficou praticamente fechado por cerca de 1 mês e meio. E o Irã estava vendendo seu petróleo a preços muito altos, e no começo, também seus produtos petroquímicos, antes que suas plantas petroquímicas fossem atacadas, mas ainda assim, a preços altíssimos. Só bem depois é que começaram a impor esse cerco aos portos iranianos. Ou seja, o Irã estava muito à frente deles. Além disso, o Irã vinha vendendo, eu não sei exatamente quanto, mas algo entre 150 e 200 milhões de barris de petróleo que estavam no mar. E pelo que eu ouvi, isso já está quase todo vendido. E eles têm todo esse dinheiro agora. Venderam esse petróleo a preços altíssimos. Antes eles não conseguiam vender, por isso o petróleo ficava parado no alto mar. Agora, venderam tudo a preços muito altos e estão com esse dinheiro em mãos. É muito dinheiro. E em tempos de guerra, os gastos realmente caem, porque o foco passa a ser administrar a guerra. Então os iranianos têm uma vantagem clara. E a economia do Irã já vinha sendo pressionada há muito tempo. Essa conversa sobre poços de petróleo é pura propaganda. O Irã teve suas exportações de petróleo interrompidas durante o governo Trump, no primeiro mandato. Você deve se lembrar, assim como eu, que foi o Trump quem retomou a política de pressão máxima. A gente não exportava praticamente nada de petróleo, só pequenas quantidades, e a maior parte disso era para pagar uma dívida com a China, por um projeto ou algo que eles tinham feito no Irã. O Irã estava pagando com petróleo, tipo 100 mil barris por dia, uma quantia bem pequena. O Irã não estava exportando naquela época. Então o Irã sabe muito bem como lidar com seus poços de petróleo. Não é como os regimes árabes do outro lado do Golfo Pérsico que nunca passaram por sanções. Toda a economia iraniana foi construída num ambiente de sanções. Não estou dizendo que ela seja a prova de sanções, mas ela sobrevive com mais facilidade. Se sustenta de forma muito mais eficiente do que países ao redor do mundo que agora vão enfrentar uma crise justamente porque não tem sanções. E aí, de repente, vão se ver diante de uma catástrofe, graças a Trump e Netanyahu, com a qual não sabem lidar. Então o cerco contra o Irã começou tarde. O Irã vendeu muito petróleo, a preços muito altos, e a economia iraniana vive sob cerco e sanções há décadas. Já os adversários do Irã, esses não têm nenhuma dessas experiências. Quando eu ouço essa conversa sobre uma nova onda de ataques dos Estados Unidos contra o Irã e esse planejamento para uma guerra curta, parece que eles já cometeram esse erro antes. Por que seguir por esse caminho de novo? Se eu fosse quem estivesse aconselhando, eu diria o seguinte: o meu alerta seria que os Estados Unidos não têm o poder de decidir quando a guerra termina. E como o Irã mostrou da primeira vez, eles também não conseguem ditar os termos da guerra. Dizer, por exemplo, que o Irã não pode fechar o Estreito de Hormuz, ou que o Irã não pode responsabilizar os países do Golfo pela participação. Tudo isso era, na verdade, muito equivocado. E é por isso que eu fico pensando que tipo de surpresas os iranianos podem ter preparado. Porque, de novo, parece quase previsível que o Iêmen fecharia o Mar Vermelho. E não seria nada inconcebível que o Iraque tomasse alguma atitude contra o Kuwait. Os países do Golfo podem perder suas usinas de dessalinização e instalações de petróleo. Quer dizer, vai ser muito difícil controlar todas as variáveis a ponto de alguém se sentir confortável em prever com confiança como essa guerra contra o Irã poderia se desenrolar. Acho que é por isso que é tão difícil entender, logo depois de sair de um conflito,
conseguir um cessar-fogo e ainda assim sustentar essa narrativa de que foram os iranianos que procuraram o Trump, apesar de todas as evidências apontarem para o contrário. Voltar a esse ponto parece um desastre. Mas enfim, só para encerrar, que surpresas os iranianos podem ter na manga? Não estou dizendo que os governos estão te contando o que estão planejando fazer, mas você está aí em Teherã, tem uma noção geral das cartas que podem ser jogadas. E além disso, o Irã tem aliados, que também têm sua própria autonomia. Então, o que você espera? Bom, assim como o Hezbollah mostrou ser muito mais poderoso do que o Ocidente esperava, e a gente já tinha falado sobre isso antes, diziam que o Hezbollah era uma força esgotada. O Ocidente basicamente tomou o controle da Síria por meio da Al-Qaeda e do ISIS, e agora o país virou um tipo de procurador dos Estados Unidos. Eles impuseram fantoches em Beirute, o primeiro-ministro e o presidente. E aí veio o regime israelense, então diziam que o Hezbollah estava acabado. Mas agora a gente está vendo o Hezbollah atingindo o regime israelense com força, e há comentários de que eles estão retirando algumas tropas do sul do Líbano, porque estão muito vulneráveis. Então imagina se essas mesmas capacidades existissem no Iraque ou no Iêmen. E eu estou falando de capacidades no terreno. Tropas que conseguem atravessar fronteiras e causar danos. Isso é uma coisa que me vem à cabeça. O segundo ponto é quando os iranianos começarem a atacar novamente o regime israelense. O regime claramente não tem a quantidade de mísseis terra-ar que precisaria. As últimas semanas estão longe de ser suficientes para compensar o que falta. Então o Irã, se continuar nesse caminho, pode rapidamente começar a atingir alvos dentro do regime israelense, sem muita dificuldade, se é que vai ter alguma. O terceiro ponto é que os iranianos passariam a mirar em alvos mais sensíveis na região do Golfo Pérsico. Isso pode incluir os navios. Agora, se eles começarem a atacar os navios no Golfo Pérsico, podem também começar a atingir a infraestrutura crítica que ainda não foi destruída. Eu acho que o comandante das forças de mísseis do Irã chegou a dizer algo como: "Não contem com o petróleo do Golfo Pérsico por muitos anos." Don't count on oil from the Persian Gulf for many years to come, if there is war. So that could happen. But also I think Se houver uma guerra, isso pode acontecer. Mas também acho, e aqui eu estou especulando, eu ouvi, e não sei, não lembro quem me disse isso. Acho que foi alguém, quer dizer, faz tempo, foi durante a guerra anterior, no começo. E como eu disse, não lembro quem me contou, mas acredito que era uma pessoa confiável. Essa pessoa dizia que os iranianos têm capacidade de afundar navios dos Estados Unidos, mas não fazem isso porque seria preciso que o nível de escalada fosse mais alto para que o Irã tomasse essa atitude. E como você sabe, e todo mundo sabe, o Irã não começou essa guerra. O Irã não iniciou nenhuma fase de escalada, nem contra o regime israelense, nem contra os aliados dos Estados Unidos na região, nem contra ativos americanos. Toda vez que houve uma escalada, foi em resposta a uma escalada anterior. Um bom exemplo foi quando eles bombardearam as instalações de gás do Irã, no campo de South Pars. Aí o Irã atacou o Catar, os Emirados e mais algum outro lugar que eu não lembro agora. Depois o Trump publicou no Truth Social dizendo: "Eu não sabia disso, os israelenses não vão fazer de novo." Aquilo foi a retaliação do Irã, e eles responderam com força. Então o Irã não é quem começa a escalada. E como eu disse antes, o Irã toma muito cuidado para não causar mortes, e os números mostram isso. Qualquer um pode pesquisar e vai ver. Mas se os americanos agora atacarem infraestrutura crítica iraniana, isso seria, eu diria, um passo bem alto na escalada. E aí eu acho que se o Irã realmente tiver essa capacidade de atacar em profundidade, mais do que tem hoje, então acredito que o Irã começaria a afundar navios dos Estados Unidos. E já houve declarações de altos funcionários iranianos dizendo que isso está nos planos. Então, há muitas coisas que o Irã poderia fazer. Mas também é importante lembrar o que a gente comentou antes, quando os iranianos disseram que, se houver assassinatos, então os líderes desses regimes
Um membro da delegação que estava com a gente em Islamabad, um parlamentar sênior, uma figura pública muito conhecida, ele disse isso como um fato, não como opinião, que o Irã vai eliminar esses regimes, esses líderes, porque eles fazem parte do esforço de guerra contra o Irã. Porque sem esses 5 regimes árabes e a Jordânia, os Estados Unidos não conseguem travar uma guerra contra o Irã. Simplesmente não dá. Logisticamente é inviável. Então, o Irã tem várias opções. E, de novo, os Estados Unidos trouxeram muitas armas para a região, mas o Irã vem se preparando esse tempo todo. E para ele isso não é tão difícil, é o próprio território dele. E o país vem se preparando para essa guerra há 2 décadas e meia, quase 3. Então é isso, estamos onde estamos. Não precisávamos estar aqui. Eu já falei sobre isso antes no seu programa, sobre o livro dos Leverett, Going to Tehran. Recomendo que todos os seus espectadores leiam. I advise all your viewers to read it. Eles lidam com muitas das mentiras e dos mitos que a mídia ocidental, os centros de pesquisa e o meio acadêmico do Ocidente vêm repetindo sobre o Irã há décadas. Mas eles também destacam que se os Estados Unidos não avançarem em direção a uma reaproximação, vão acabar seguindo por esse outro caminho. E quando escreveram esse livro foram atacados, demonizados e marginalizados. Mesmo assim, tudo o que disseram acabou se mostrando correto. Agora, estamos diante de uma crise econômica global. A vida de todo mundo vai ser afetada de forma profunda. E se continuarmos subindo nessa escada de escalada, eu acho que a catástrofe vai ser além do que a gente consegue imaginar. Bom, deixa eu aproveitar para fazer uma última pergunta. A reunião entre Putin e Arakchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele se encontrou com o presidente Putin na Rússia. Tem se falado muito sobre isso. Pelo que parece, o Trump não ficou nada feliz, o que acabou levando a uma ligação tensa de 1h30 entre Trump e Putin. O que você acha que isso significa? Digo porque sempre que a gente olha para esse grande tabuleiro da Eurásia, a gente vê essas 3 potências, Rússia, China e Irã, se aproximando. E claro, se a gente colocar a Índia nessa equação, vira, digamos, o pior pesadelo do Kissinger. Então, como é que a gente pode interpretar o que aconteceu ou o que a gente sabe sobre o que aconteceu lá na Rússia? Eu acho que muitos indianos estão percebendo, antes mesmo de eu responder a primeira parte da pergunta, que o sofrimento econômico deles, e eles têm sofrido muito, acontece mesmo com o Irã, permitindo que vários navios indianos, paquistaneses e bengaleses passem, mesmo sendo de regimes do Golfo Pérsico que foram cúmplices na guerra. O sofrimento dos indianos vem das ações dos Estados Unidos e do regime israelense. E eles estão cada vez mais conscientes disso. Isso pode ter um impacto importante nos próximos meses e anos na forma como eles lidam com esses países. Mas ao que tudo indica, a reunião com o presidente Putin correu muito bem. O presidente Putin elogiou muito o povo iraniano. E isso me lembra de outro livro de um amigo em comum. O Alastair Crooke escreveu um livro sobre resistência e a Revolução Islâmica. O livro se chama Resistência, e o subtítulo fala sobre a Revolução Islâmica e tudo mais. Também é um bom livro para ler. A resistência do povo iraniano nesse período, claro, depois de décadas de sanções, terrorismo e 3 guerras, fez com que o mundo passasse a ver o Irã de uma forma bem diferente. E o Irã se tornou muito popular. É isso que pessoas de várias partes do mundo me dizem. Falando da América Latina, não sei se já te contei isso antes. Em particular, eu mencionei isso em alguns programas. Um amigo meu brasileiro que é marxista e tem ótimos contatos, me disse que um marxista muito conhecido no Brasil, uma das grandes figuras do país, comentou o seguinte: se o Irã vencer essa guerra, eu vou me tornar xiita. Então a forma como as pessoas estão vendo o Irã agora é bem diferente do que era há poucos meses, especialmente depois de Gaza. Isso vem mudando. Mas assim como o Hezbollah,
o Irã faz parte do eixo da resistência. E isso é exatamente o oposto da situação do sionismo, do regime israelense, do Trump e dos Estados Unidos. Eles veem isso de uma forma muito mais negativa. Então, há uma grande mudança acontecendo na maneira como as pessoas em várias partes do mundo estão enxergando o Irã e o cenário global. Mesmo nos Estados Unidos, o Irã vem ganhando apoio de setores que até pouco tempo atrás eu teria achado impossível. Mas o Trump obviamente, quando conversou com o Putin, isso estava claramente ligado à viagem. Mas eu diria que essa viagem correu. Acho que correu muito bem, pelas declarações do ministro das Relações Exteriores e também pelas falas do presidente Putin e do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Porque o Irã, eu acho que duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, e isso eu sei com certeza, o Irã superou as expectativas mais otimistas da Rússia e da China, mesmo que muitos de nós no Irã não tenhamos ficado surpresos. Eu diria que o Irã foi melhor do que eu esperava, mas eu já esperava que o Irã vencesse essa guerra. Só que muitos dos nossos amigos, foram influenciados pelas narrativas ocidentais. Até mesmo aqueles que não são do mundo ocidental e que são críticos do Ocidente. E estão em choque com o fato de a guerra ter terminado desse jeito. Então, o presidente Putin, eu acho que essa reunião foi muito boa. Mas é muito difícil para o presidente Putin continuar assim. Porque o Trump, quando venceu a presidência, levou todos os estados decisivos, ganhou a maioria dos votos e com isso tinha um mandato claro. E ele disse várias vezes durante a campanha que ia acabar com a guerra na Ucrânia em um dia. Pois bem, já se passou 1 ano e meio e a guerra na Ucrânia continua, pelo que eu saiba. Eles se encontraram, quando foi? No ano passado, no Alasca, e nada saiu dali. Já tiveram várias ligações também, mesmo assim a guerra continua. Então, eu não tenho tanta certeza de que isso vai ter muito impacto. Acho que no fim das contas, tudo vai se resolver no campo de batalha. E, infelizmente, talvez com o colapso da economia global. Eu acho que o Irã também causou um certo alvoroço na Rússia nesse sentido, porque eles começaram a questionar o que vinham fazendo nos últimos anos. Porque os Estados Unidos, quer dizer, eles têm muitas experiências parecidas com as dos iranianos. Ou seja, essa diplomacia de um regime fraudulento, acordos que nunca seriam cumpridos desde o início, e, claro, essa ameaça existencial baseada em esforços para degradar, enfraquecer e tentar fazer o país desmoronar. Muita gente na Rússia agora, pelo que eu ouço, diz que eles já deviam ter mudado de rumo lá em junho, quando não foi só o Irã, mas a própria Rússia que sofreu aquele ataque surpresa. Foi no mesmo mês em que os russos tiveram o ataque contra o sistema de dissuasão nuclear, que, bom, ficou bem claro que não foi só a Ucrânia que participou disso. Então agora, claro, há muita pressão para que o Kremlin faça como os iranianos, ou seja, esteja mais preparado para subir na escala de escalada, recuperar a capacidade de dissuasão e aceitar que o imperador, na verdade, não está vestindo roupa nenhuma. Enfim, você já me deu bastante do seu tempo, então muito obrigado, como sempre, e espero te ver de novo muito em breve. É um grande prazer estar no seu programa, como sempre, Glenn. Muito obrigado por me receber.